queria falar hoje sobre pesquisa eleitoral. A gente já falou muito sobre pesquisa eleitoral, mas na verdade eu queria chamar a atenção porque a partir de agora, nós estamos no dia 25 de abril, a gente vai ter alguns marcos importantes, né? O mês que vem, daqui 30 dias, a chamada terceira via, os candidatos da chamada terceira via, que são os sem voto, eles dizem que vão apontar um nome, que é aquele em torno do qual vai se dar o consenso para ter uma alternativa à polarização Bolsonaro-Lula. Então, estaríamos a um mês deste marco. Mas daqui mais 2 meses, 3 meses, a gente começa a ter as convenções partidárias. Então, você vai ter as definições oficiais de candidatura. PSDB tem que confirmar na convenção o nome de João Dória. E outros partidos todos têm que confirmar na convenção os nomes. Existem estatutos que mostram quais são as regras para confirmação. Aí, então, depois é que começa o horário eleitoral gratuito. E então, a gente entra no chamado clima de eleição, que vem no segundo semestre, né? Então, faltando 6 meses para o chamado dia D, tem muito tempo, né? 6 meses é uma eternidade nesse mundo. Pensa na gravidez, né? Há 6 meses do parto, quantas mães já definiram o nome do filho? Será que é a maioria? 999-592-100, você que é mãe, você que está grávida e vai ser mãe, você já tinha definido? Há 6 meses do parto, com 3 meses de gravidez, já sabia, olha, vai ser fulano. Ou vai ser fulana. Se for menino, vai ser fulano. Se for menina, vai ser fulana. Ou ainda tinha dúvida, né? Muitas mães ainda têm dúvida. Agora imagina ter que escolher o nome do presidente da República. É até interessante. Algumas pesquisas, hoje saiu uma pesquisa falando sobre intenção de votos, e lá mostra que 82% daqueles que falam o nome de Lula e Bolsonaro já tomaram essa decisão e não devem mudar. 82%. Mas essa porcentagem vai caindo. Ciro Gomes, por exemplo, 39% das pessoas que dizem Ciro já tomaram essa decisão e não vão mudar. Os outros ou podem mudar ou não sabem dizer se vão mudar ou não vão mudar. João Dória é dono, proprietário de 26% dos seus votos, tadinho, porque são tão poucos votos, ele tem 3% nessa pesquisa da FSB para o BTG Pactual, ele tem tão poucos votos, 3%, e ele é dono de 26%. 26 de 3 dá um número que é fração, né? Né? 1/4 de 3, 0,75% dos votos. O resto pode mudar, o resto pode não ficar com ele e vai migrar. Pode migrar, né? E num segundo turno, pouca gente imagina o João Dória no segundo turno, mas no segundo turno esses votos migrariam para um outro candidato. E essa lógica dos movimentos de votos é muito estudada. Perguntam em quem você votaria se o seu candidato não fosse candidato, no segundo turno em quem você votaria, aí tem as projeções todas e tal. Mas existem algumas variáveis que envolvem esse personagem complexo de perfil gelatinoso, que é o eleitor, o entrevistado, que é aquele camarada com quem os institutos de pesquisa se relacionam. Alguém para quem eles fazem perguntas, ouvem respostas e partem de uma série de premissas sem as quais não dá para você fazer uma análise das pesquisas. Então, uma das premissas, olha que interessante, uma das premissas é que quando eu vou até o eleitor como entrevistador, e faço uma pergunta para ele, eu estou reproduzindo a ida dele à urna. Pode parecer esquisito o que eu estou falando, mas é evidente que é. Mas espera aí, a urna não vai na casa do cara. O cara é que vai até a casa da urna. A casa da urna fica na escola, né? Fica num clube. Ele vai até lá voluntariamente, ainda que o voto seja obrigatório, ele vai voluntariamente, ele pode não ir. Aí ele lá toma uma decisão. Não é alguém que pega um pedaço de papel, olá, eu sou funcionário da Justiça Eleitoral, vim colher o seu voto aqui na sua casa. Pô, mas eu tô fazendo a comida. Não, mas vem colher seu voto. Aí colhe o voto. Em quem você vai votar?
Pô, eu não sei. Mas e se os candidatos fossem esse? Não existe esse ambiente. Então a premissa é que o que você faz diante do entrevistado traduz aquilo que ele fará como eleitor no dia da eleição. Essa é uma primeira premissa. Que é tão evidente que não é 100%, e os institutos sabem que não é, que a quantidade de pessoas que fala não sei, não tenho nome, não vou votar, é menor nas pesquisas do que a quantidade de pessoas que depois não vai votar. Então, uma das premissas é que todo entrevistado sairá da pesquisa dizendo alguma coisa sobre a eleição. Não há a abstenção do jeito, ou seja, que é o não comparecimento. Porque não sei, não tenho candidato, nulo e branco, são manifestações de voto, não são a abstenção. A abstenção não é contabilizada. Aquele camarada que fala, não quero assinar, tô fora, tô fora, né? Que é o não responde, etc. Mas não é a abstenção, que é o não comparecimento. E a abstenção, ela não é medida há 6 meses da eleição, porque não faz o menor sentido, mas ela existe, ela existirá, sempre existiu. Foi baixa, muito baixa, né? 15% em 1989, e nas 2 últimas eleições foi da ordem de 21%. 21% não é desprezível, é 1/5. Ou seja, de cada 5 eleitores, 1 não aparece para votar. Dos que aparecem para votar, pegando a última, vamos pegar só a última eleição. Dos que aparecem para votar, uma parcela vota nulo e branco, e os chamados votos válidos, que são aqueles entregues a algum candidato, deu 71%. Né? 71% dos eleitores, não dá 3/4, um pouquinho menos de 3/4, são os caras que realmente se manifestam. Bom, esse é o número Brasil, mas outra questão importante, que é uma premissa de uma pesquisa, é que primeiro você ignora a abstenção. Tem que ignorar a abstenção, já que o voto é obrigatório. E que se você perguntar para o eleitor se ele vai votar ou não vai votar, como o voto é obrigatório, ele se sente quase que obrigado a dizer que vai. Ele não vai dizer, não vou não, sabe? Vou para a praia, não vou não. Vou ficar em casa, não vou não. Esquece, não adianta. Tem certas perguntas que, se você faz numa pesquisa, você vai obter uma resposta que não é real. Então não adianta perguntar, simplesmente não adianta perguntar. Então você parte do princípio que quem te respondeu vai votar, só que 1/5 não aparece para votar. E essa abstenção, que é uma coisa importante, 1/5, ela não é homogênea no Brasil todo. Nem por região, nem por gênero, nem por idade, nem por dentro de uma cidade, regiões mais ricas, regiões mais pobres, nem por renda. Você não tem como saber exatamente se mais homens comparecerão, mais mulheres comparecerão. Não dá para saber. E na hora que você está entrevistando, você entrevista aquela composição da sociedade igual ao que há na realidade entre homens e mulheres, por faixa etária, por faixa de renda, né? Você tenta reproduzir a sociedade, mas a abstenção, ela não reproduz necessariamente a sociedade. E a abstenção, ela não é homogênea no Brasil todo. Por exemplo, a abstenção no Centro-Oeste na última eleição foi de 22%. Aliás, quase 22%, 21%. A no Sudeste foi 22%. Já a abstenção no Sul foi de 17 pontos percentuais. A diferença entre Sudeste e Sul, 5 pontos. Puxa vida, 5 pontos num colégio eleitoral gigante, que é o colégio eleitoral do Sudeste, estar 5 pontos a mais num colégio que tem 43% do eleitorado nacional. Então, a hora que você vai compondo a pesquisa eleitoral, eu não estou falando aqui dos resultados, você tem que partir do princípio que essas variáveis que eu estou dizendo que interferem, e interferem, todos os institutos sabem que interferem, você não pode imaginar, você não tem como arbitrar. Não, o Norte vai ser mais assíduo do que o Centro-Oeste. Eu não tenho como saber isso. Então eu parto do princípio
que todos os que respondem, não importa onde estejam, comparecerão, contabilizo aquele voto, entre aspas, como intenção de voto na pesquisa eleitoral em nome de um determinado candidato, mas se, por exemplo, a região sudeste comparecer menos do que a região nordeste, e no sudeste um determinado candidato é mais forte do que o outro, que é mais forte na região nordeste, a abstenção pode pesar mais contra um candidato na sua vantagem do que contra outro candidato na sua vantagem em outra região. E essas mudanças são importantes, né? Porque senão a gente fica achando que as pesquisas erraram, a gente fica achando que o eleitor mudou de ideia simplesmente. Nem sempre mudou de ideia, muitas vezes muda de ideia. E não é erro do Instituto, são limitações da ferramenta, são características da ferramenta, pesquisa, que não tem como você modificar, porque é assim no mundo inteiro, né? Você vê que as pesquisas deram, na maior parte das vezes, a vitória para aquele que ganhou. França agora, você vai olhando nas várias vezes, nos vários lugares onde as pesquisas né, e toda eleição tem, principalmente nas presidenciais e tal, a taxa de acerto é muito elevada. E há erros nos empates, né, nas eleições muito apertadas, nas eleições municipais é mais difícil de fazer. Agora, o importante para a gente, para a nossa conversa aqui de hoje, é saber que não é que são favas contadas hoje e os candidatos estão onde estão e assim permanecerão, né? Os candidatos estão onde estão, a tendência é uma cristalização que nessa eleição está maior do que em outras eleições, mas se de repente você começa a ter surpresas de defecções, né? Um candidato de repente desiste, o candidato A fala, olha, eu vou desistir, vou apoiar o outro, ou eu vou desistir porque eu não tenho chance, e quase que antecipa um segundo turno entre os dois candidatos principais. Isso tudo, esses fatos políticos, eles podem interferir no resultado das pesquisas. E uma última coisa, só para efeito de registro, a gente teve o resultado da eleição da França, e a gente viu que o Macron ganhou a eleição com 38% dos votos, né? E dá uma sensação, dos votos totais, e dá uma sensação esquisita de que lá o presidente não ganha com a maioria, né? Como aqui ganha com a maioria. Então é importante que a gente tenha uma clareza de que existe uma diferença entre os votos válidos e os votos totais. O voto válido é aquele voto depois de você pega o número de eleitores registrados, tira a abstenção, tira branco, tira nulo, ou seja, votos dados a alguém. Mas esses votos dados a alguém, quando você tira abstenção, nulo e branco, você tira uma parcela importante daqueles que ou não votaram ou protestaram de alguma maneira, ou preferiram não dar o nome para ninguém. E se você calcular quantos por cento dos votos totais os presidentes da República eleitos de Collor para cá tiveram, você vai ver o seguinte: o que teve mais votos, que em votos válidos foi o Lula, na eleição de 2006, que ele foi reeleito com 61% dos votos, na vida real, ele foi eleito com 45% dos votos. Claro, que ganhou a eleição com 55% dos votos válidos na eleição de 2018, vida real, ele foi eleito com 39% dos votos totais. Então, os votos totais, e você vê Macron 38%. Então, os votos totais sempre mostram que o presidente da República não tem a metade mais um dos votos, tem a metade mais um dos votos válidos, né? No tempo que você só tinha um turno, por exemplo, Juscelino foi eleito com 35% dos votos, Jânio Quadros também não chegou a 50% dos votos, só nesse modelo de 2 turnos. Mas eu estou falando dos votos válidos e votos totais no segundo turno. Bolsonaro foi eleito com 39% dos votos totais do segundo turno. Então esse universo das pesquisas a gente vai continuar a acompanhar. Toda hora estão saindo pesquisas, hoje saiu pesquisa de novo. Vão sair mais pesquisas com mais frequência e a gente não pode olhar para elas nem como a resposta que definiu a eleição, do contrário nem precisaria sair a eleição, e também não podemos aceitar a ideia
muito frequente dos negacionistas de que as pesquisas não apontam nada. Elas apontam com suas limitações e suas virtudes, sua capacidade de leitura e todo a dificuldade que é você tentar tirar conclusões, e para isso você tem que definir essas premissas, e essas premissas podem mudar.